Graça e paz, amados irmãos, bem-vindos ao nosso devocional, sexta-feira. Louvado seja Deus por esta semana. O Senhor continua bom, porque Ele não muda. Ele é o Deus eterno. Do início ao fim, Ele é bom. A sua bondade não pode ser descrita com palavras, mas pela fé você pode vislumbrar a profundidade, a dimensão dela. O Senhor escolheu você e abençoou você em Cristo Jesus. Você é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você pode até não estar participando dessas verdades, mas se você crer corretamente, você vai experimentar o cerco, a cerca de Deus, que é de amor, de bondade, de misericórdia, de paz, de alegria, de justiça no Espírito Santo. Em nome de Jesus, você e sua casa e toda a sua descendência são marcados pelo sangue de Jesus para a vida eterna. Amém, amém. Bom dia, Édipo. Bom dia, Rosângela. Bom dia, Cassiana Pesolato. Bom dia, abraço para o Marcelo. Bom dia, Tice. Bom dia, Kedma. Valéria, louvado seja Deus, nosso Pai. A sua bondade é de geração em geração. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Bom dia, Davi. Bom dia, William. Bom dia, Valéria. Bom dia, Rafael da Rocha. Bom dia, Michele Santos. Bom dia, Ana Biriba. Aleluia. Olá, Diego. Olá, Sueli, Sérgio, queridos. Paz, Laura. Amém. Bom dia a todos vocês. Bom estarmos juntos, amém? Terminando esta semana com esta live, louvado seja Deus. Hoje o Salmo 111, aleluia. Talvez você nunca tenha lido o Salmo 111, amém? Hoje então vamos lê-lo e compartilhar a palavra do Senhor, amém? Amém, Manuel, aleluia, Rosa, Amélia, Amália, Guilherme, bom dia, amém. Glórias a Deus, Karina. Amém, Samara, louvado seja Deus, amém, glórias a Deus. Vamos seguir então, amém, com a palavra do Senhor. Salmo 111 é um salmo que anuncia as obras de Deus, os feitos de Deus, as maravilhas de Deus. Este salmo, até o Salmo 113, começam com a expressão aleluia, 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 é louvado seja, amém, é uma expressão que reconhece Deus digno de ser louvado. Aleluia, aleluia. Em todas as línguas você vai entender a palavra aleluia. Amém? Deus preservou em todos os idiomas da terra a palavra aleluia. Glórias a Deus, porque Ele é digno de ser louvado. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, diz a Bíblia. E o salmista diz, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras, a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Aleluia. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, ou obras maravilhosas. Benigno, gracioso, misericordioso é o Senhor. Amém? Depois eu continuo os versos seguintes. O salmo é pequeno, mas algo que eu já quero destacar para você é que a palavra aqui pelo Espírito Santo dada a nós nesse salmo é para você reconhecer as obras de Deus. Amém? Reconhecer as obras de Deus. Você sabe que muitas pessoas confundem as obras de Deus com as obras do diabo? Você tem que discernir a origem das coisas que acontecem na vida. Jesus prontamente contrastou as obras do diabo com as suas obras. Em João 10, Jesus diz, eu vim dar vida e vida em abundância. O ladrão veio roubar, matar e destruir. Então Jesus, ele compara a ele com o ladrão. Quem é o ladrão? É o diabo. Ele roubou o direito de herança da terra, foi Adão. Adão não tinha o direito moral de entregar a terra, o domínio da terra a ele, mas tinha o direito legal, e Adão lhe entregou. Adão cometeu alta traição,
Deus, quando criou Adão, ele colocou debaixo da autoridade de Adão o governo do mundo. Deus lhe deu autoridade e domínio para governar sobre a natureza, sobre a terra. É como se Deus tivesse colocado Adão como Deus deste mundo. E hoje em 2 Coríntios 4:4 a Bíblia diz que o diabo é o Deus desse século. Deus com letra minúscula, mas ele tem autoridade na terra. Foi por isso que quando tentou Jesus no monte da tentação, ele disse: olha, todos estes reinos são meus e eu dou a quem eu quiser. Se você prostrado me adorar, eu te dou. Jesus não questionou a verdade. Se o diabo estivesse mentindo, algumas pessoas podem pensar: o diabo mentiu, ele é mentiroso. Jesus teria se oposto a isto. Jesus teria dito: seu mentiroso, você não tem condições de dar nada a ninguém. Jesus teria sido conivente com uma mentira, participante de uma mentira, seria uma fraude, porque Jesus não teria sido tentado. Não haveria tentação se o diabo não tivesse autoridade de entregar os reinos dessa terra. Então o diabo tem autoridade, quem lhe deu foi Adão. Amém? Você entende isso? Bem, então você tem que reconhecer o inimigo. Você não pode confundir os feitos de Deus com os feitos do diabo. Infelizmente, quando problemas ocorrem na vida, as pessoas logo atribuem a responsabilidade a Deus. Quando alguém perde um ente querido, quando uma enfermidade surge, quando você não alcança uma meta esperada, quando as coisas não acontecem da melhor maneira, logo vem a tentação. Deus, se fosse tão bom, e as suas obras bondosas, a Bíblia diz que Deus aqui é misericordioso, ele é benigno, ele é bondoso, ele é gracioso, tudo que Deus faz é bom. Se você não reconhecer o seu inimigo, você não se opõe a ele, você aceita. Quantas pessoas aceitam enfermidades como fossem de Deus? A Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Veja, se Jesus curava a enfermidade que Deus colocava, então o reino estava dividido. E Jesus disse que um reino, uma casa dividida, não prospera. É Deus na terra lutando contra Deus nos céus. Não pode ser. Você sabe qual foi a blasfêmia dos fariseus em relação ao Espírito Santo? A blasfêmia que Jesus disse: não tem perdão nem nesta geração, nem no século vindouro. Jesus expulsou o demônio de uma pessoa. Claramente todos sabiam que era um espírito maligno. Talvez ele até tinha se identificado. E Jesus o expulsou. E os fariseus, por inveja, porque o milagre foi poderoso, eles atribuíram esta obra ao maioral dos demônios, a Beelzebul. E aí Jesus disse: olha, vocês estão negando a obra de Deus. Vocês estão atribuindo a obra de Deus algo que, como se fosse do diabo, por inveja. Bem, você precisa identificar a obra do diabo. Tudo que veio roubar, se veio roubar tua paz, tua alegria, Deus criou o homem para ser um ser completo, cheio de alegria, de paz. Se você está com as suas emoções desestruturadas, se há medo, pânico na sua vida, o seu corpo está enfermo, isso é o roubo. Roubo da sua saúde, roubo da sua esperança. Isso é o roubo. E o diabo vem num nível mais profundo para matar, para levar você à morte, à depressão, à entrega, à desistência. Ele vem então matar e vem destruir. É o seu último estágio de ação. Quando muitas pessoas até tiram a vida, vivem pensando em suicídios. Porto Alegre, a estatística de Porto Alegre é que é a maior cidade, né, em número do Brasil com casos de suicídio. Por que esse espírito de morte? Porque as pessoas acham que é Deus. Muitos pastores dizem: Deus recolheu esta criança porque ele queria uma flor no seu jardim. Deus não precisa de crianças, de flor no seu jardim. Deus não veio tirar a vida, Deus veio dar a vida. Quando você aceita algo que é do diabo, vindo de Deus, você não resiste. Pedro disse: reconheça o inimigo, em outras palavras, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Você precisa resistir ao diabo. Resista ao diabo.
Quando entrar um pensamento de dúvida, ele não vem de Deus. Dúvida não vem de Deus. A dúvida não é algo que nasce em você, ela vem de fora. Quando Jesus falou, se você não duvidar no coração, o verbo ali é passivo. O sujeito sofre ação. Então a dúvida é algo que vem contra você. Você tem que identificar a dúvida e, se puder, diga em voz alta: dúvida, em nome de Jesus eu te resisto. Porque a fé brota do seu coração. Você nasceu de um pai da fé, do espírito da fé. Amém? Então aprenda a identificar o inimigo nos seus pensamentos, nas obras, nos acontecimentos. Toda resistência que impede você de avançar, de prosperar. Talvez você não está prosperando, você faz de tudo da melhor maneira e nada acontece. E você pensa, por que Deus não está fazendo o que deveria fazer? Não tem o favor de Deus. Se Deus então quisesse. Irmão, irmã, ouça-me, a vontade de Deus não é feita plenamente na terra. Ela só é feita quando você invoca, quando você lhe dá autoridade. Por isso que Jesus disse, quando vocês orarem, digam que venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Se você não identificar as obras do diabo, você vai aceitá-las como se fosse de Deus, e você não vai resistir, porque você sabe que não pode resistir a Deus. Você sabe que tem que se submeter à vontade de Deus, mas a vontade de Deus é boa, boa para ele, boa para você, agradável para ele, agradável para você, perfeita. Você sabe, a lei descreve 54 maldições em Deuteronômio 28. 54. E sabe quantas bênçãos a lei escreve? 14. 14. Então nós temos aí uma diferença de 40, certo? 40. Deus descreve 40 maldições a mais do que as bênçãos. Por que será que Deus descreve mais as maldições? Ele é um Deus bom, ele não perderia tanto tempo descrevendo o mal, ele falaria mais do bem. Mas por que ele falou mais do mal? Para que você não caia no engano de achar que uma maldição é bênção. Enfermidade não é bênção em nenhuma hipótese. Deus permite essa enfermidade na minha vida porque Ele está querendo me ensinar alguma coisa, uma disciplina de Deus. Se você tem esse pensamento que você sofre algo porque é uma disciplina de Deus, então você não vai ter fé. A fé é baseada no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Lembra de Jesus? Ontem eu postei um vídeo aqui nos grupos de WhatsApp, daquela passagem de Jesus na tempestade, né? E escrevi, você só vence a tempestade na qual é capaz de descansar. Se você descansa, como nós falamos ontem, amém? A posição reinante, o Salmo 110 é: assenta-te à minha direita até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos seus pés. Ou seja, Deus está destruindo, esmagando a Satanás à medida que nós descansamos na sua palavra. E o Salmo 111 mostra então as obras maravilhosas de Deus. E eu vou ler aqui para você mais um pouco, para você ver como, né, o salmista tinha percepção dos feitos de Deus, mas muitos filhos da nova aliança não têm. Eles vivem na base da velha aliança, interpretando as coisas como se Deus tivesse feito as coisas. Não foi Deus que destruiu a vida de Jó, aquele episódio. Foi o diabo, claramente foi o diabo. Mas Deus permitiu. Ele permite porque a vontade dele não é feita na terra. E quem é que manifesta a vontade de Deus na terra? Você, nós, como? Usando a fé, usando a fé. Lembra então da tempestade? Jesus estava dormindo no barco, os discípulos apavorados foram despertados dizendo: Senhor, tu não te importas que pereçamos? Jesus disse: ei, eu quero pregar, domingo agora eu vou pregar sobre a fé. Jesus faz 3 perguntas para os discípulos. Nos 3 evangelhos narrados em Mateus, em Marcos e em Lucas sobre esse episódio. Então no primeiro Jesus diz assim: ei, por que você não usou a sua fé? No segundo, Jesus disse assim: onde está a sua fé? E no terceiro, Jesus questiona e diz: como é que você não teve fé? Bem, você nasceu de um Deus da fé, você tem fé, use-a, 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 use-a. Você faz uma petição, tenta um negócio e não dá certo. Aí logo você desiste, achando que Deus não queria te dar. Não é Deus que se opõe a
boa vontade na sua vida. Não é Deus que se opõe às coisas boas à sua vida. É o diabo. É o diabo e os seus demônios. É o diabo e os seus enviados. Ele é o Deus desse século. Ele vai fazer de tudo para impedir que você tenha a cura, a prosperidade, a paz, a alegria, o desfrute em família. Ele vai se opor com todo o inferno, tentando impedir você, mas você pode derrotá-lo sempre, porque você tem a palavra de Deus na sua boca e no seu coração, a palavra da fé. Você tem a maior arma espiritual, a palavra de Deus na sua boca. Em fé, libere-a, resista, resista. Você sabe, você tem que participar da fé. Você tem que cooperar com Deus pela fé. A Bíblia diz que nós devemos combater o bom combate da fé. Você não combate outro combate. O único combate é o combate da fé. Ora, por que eu tenho que combater? Porque há um inimigo. Porque há um combate contra a minha fé. Eu só posso ativar o amor pela fé, só posso ativar a paz pela fé, eu só posso ativar e manter a esperança pela fé. A fé é o disparo inicial, ela é o que dá ignição a tudo, compreende isso? A fé é o estilo de vida estabelecido por Deus. Mas algumas pessoas, olha só o que Deus, né? Deus quis assim. Não quis, não. A vontade de Deus está revelada na Bíblia. Se alguma coisa é contrária à palavra de Deus, não é obra de Deus, é obra do diabo. Então Jesus se levanta, aleluia, fui eu pregar agora domingo, deixa eu voltar aqui. Então Jesus se levanta no meio do barco, Mateus diz que ele nem se levanta, mas vamos voltar para cá. Ele diz, a Bíblia diz que ele repreendeu o vento, e ele repreendeu a tempestade, o mar se acalmou, o vento parou. Ora, se Deus tivesse provocado aquela tempestade, Jesus estaria trabalhando contra Deus. Isso é impossível, irmão. Porque Jesus disse assim, se você crê, né, no que a Bíblia diz, Jesus diz, eu não faço aquilo que eu quero, eu faço o que vejo o Pai fazer. Essas palavras não são minhas, são as palavras do Pai. Então Jesus vivia em plena harmonia com a vontade de Deus, fazendo o que Deus fazia, falando o que Deus falava, agindo como Deus agia, manifestando as obras de Deus. As obras de Deus. Amém? Então diga aí, obras de Deus. Separem, por favor, o joio do trigo. Nós, muitos anos, né, tivemos lavagem cerebral. Se você, às vezes, cresceu dentro de igreja como eu, quando pequenos, nós ouvimos muitas ideias de homens, muitos pensamentos humanos e nada do evangelho de Cristo. Muitas ideias de homem tentando justificar os acontecimentos com um nível de incredulidade. Ora, Deus não muda, Deus é poderoso, Ele está no trono. Hoje nós temos muitas palavras de performance, de homem, disso, daquilo que você pode. Você pode se usar a fé, eu vou dizer para você. Amém? Tudo posso nele que me fortalece. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não é a sua força. A Bíblia não manda você ser forte. A Bíblia manda você ser forte nele. Amém? Eu lembro de uma ilustração que eu li há muitos anos sobre, nos Estados Unidos, em 1937, os Estados Unidos estavam fazendo um lançamento de um dirigível, aqueles balões, né, grandes e tal, e aí mais de 200 soldados estavam segurando o dirigível para amarrá-lo em determinado lugar e de repente, de alguma maneira, o balão subiu e muitos soldados tiveram a percepção e soltaram a corda, mas outros continuaram segurando e subiram. E depois de um tempo, eles não aguentaram mais o peso do seu corpo e começaram a cair. Foi um desastre. 30 soldados morreram e muitos outros ficaram feridos. Mas um único soldado mais velho ficou. As pessoas de baixo o viam como um cidadão, um soldadinho de chumbo amarrado num grande balão, lá no alto. Pessoas estavam em pânico, mulheres desmaiavam e as pessoas aguardando ele cair daquela altura. Os que caíram se espatifaram no chão. E 1h40 e poucos minutos depois resgataram o dirigível. E o homem estava lá. Perguntaram para ele, mas como você aguentou tanto tempo?
E ele disse, eu não aguentei nada. Quando eu percebi que estava tão alto e não podia fazer nada, eu segurei a corda com uma mão e com a outra eu passei ela em volta do meu corpo e me amarrei na corda. Eu não segurei a corda me segurou. É isso que Paulo está dizendo na batalha espiritual. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para resistir às obras do diabo. Então você resiste fortalecendo-se no Senhor. Ah, pastor, mas como que é isso de maneira prática? Descanse na fé, declare a palavra, resista ao diabo, diga o que está escrito, está escrito. A única maneira que Jesus usou para derrotar o diabo foi dizendo está escrito. Jesus era plenamente convicto de que a Bíblia é a verdade. Você crê que a Bíblia é a verdade? Quantos creem, levantam a mão aí. Precisam fazer nós precisamos entrar no metaverso, né? Alguém vai lançar um comunicador que vai ser um metaverso, né? E eu entro aí com vocês, cada um se aciona e a gente vai estar se olhando numa reunião virtual. Aí levanta a mão, aí todo mundo levanta a mão, vai ser um culto. Eu sei que já estão usando isso aí, amém? Mas a gente precisa aperfeiçoar aqui. Levanta a mão, você crê que a Bíblia é verdade? Diz amém, eu creio. Você crê? Bem, então haja como se fosse. Se você crê, haja como se fosse. Pastor, mas a Bíblia é verdade. Então haja assim. Não vos inquieteis com coisa alguma, diz a Bíblia. Não se inquiete, resista a isso. Resista. Ah, pastor, mas eu acho que eu não vou conseguir. Você está aceitando um argumento do diabo. Jesus disse, tudo é possível que crê. Tudo é possível. Ah, pastor, mas eu não sei bem se é a vontade de Deus. Então busque. Então encontre um versículo na Bíblia que mostre qual é a vontade de Deus. Porque se você acha que a vontade de Deus é deixar você com essa enfermidade, né, não permitir que você avance, travar o seu caminho, pedir o sucesso, o êxito, então vá para a palavra de Deus. Busque versículos que confirmem aquilo que você crê. Porque se você crê só porque ouviu alguém falar, então sua fé é insegura. Você tem que ter os textos firmados como rocha nos seus pés. Para de seguir homens, para de querer ouvir de pessoas qual é o seu êxito. A Bíblia diz, bem-aventurado o homem que tem prazer na palavra de Deus, medita na palavra, ele vai ser bem-sucedido em tudo que realizar. Ah, pastor, mas está muito difícil. Continua firme. Fica firme. O que você faz? Permaneça firme, permaneça declarando, permaneça de pé. Ah, se você não está conseguindo, peça oração, arrume um parceiro de fé, ouça as lives toda manhã, você vai ver a sua fé ser robustecida. Por quê? Porque a Bíblia é a verdade e o diabo é a mentira. Se o diabo é mentira e a Bíblia é verdade, tudo que não é de acordo com a Bíblia é mentira. Então eu não vou crer numa mentira. Resista à mentira. Amém? 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 Eu vou voltar a ler só para você perceber a percepção de Davi das obras de Deus. Aleluia, que você e eu devemos ter. Vou ler de novo, né? Aleluia. De todo o coração rendei graças ao Senhor na companhia do círculo de amigos aqui na live, dos justos e na assembleia. Somos nós, vamos louvar a Deus, diga aí aleluia. Grandes são as obras do Senhor, Gadol. Grandes são, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Louve a Deus, porque o que Ele tem para você é maior do que você imagina. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem percebeu o coração aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e você ama a Deus. Verso 3, em suas obras a glória e majestade. Ora, olha a obra do diabo, tem glória nisso? Tem alguma glória nisso? Nenhuma, isso não é de Deus. A sua justiça permanece para sempre. Ele faz memoráveis as suas maravilhas, benigno, ou seja, gracioso, misericordioso é o Senhor. Ora, Ele é gracioso, Ele é misericordioso, Ele é bom. E tudo que faz, então, é de acordo com o seu caráter. A água molha, é a natureza da água. Deus é bom, tudo que Ele faz tem bondade. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Verso 6, manifesta ao seu povo o poder das suas obras. Olha só, então ele está mostrando obras boas, grandes, e aqui manifesta o poder nela, o seu poder.
dando-lhe a herança das nações. Então Deus vai te dar herança nessa terra. Pessoas vão depositar nas suas mãos recursos. 7. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. As suas obras são verdadeiras. Estáveis são eles para todos sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção. Nós recebemos a redenção plena em Cristo. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Nós estamos aliançados com Deus. Você entende o poder de uma aliança? Nós não temos na cultura, né? Na cultura ocidental não existe uma interpretação muito clara de uma aliança. Uma aliança é um contrato que não pode ser desfeito. A gente chama de contrato porque não tem outra palavra. Um pacto, né? Um pacto de sangue que não pode ser desfeito. Santo e tremendo é o seu nome, louve a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então Davi escreve o que Salomão aprendeu e diz logo de início, Provérbios capítulo 1, que nós vamos fazer as lives de Provérbios, segundo o Emanuel aí. Teve mais uma irmã que falou: pastor, eu amo Provérbios, me perdoe, eu esqueci seu nome, falou lá no YouTube. No YouTube. Amém? Mas então, acabando os Salmos, vamos para o próximo livro. Amém? Vamos seguir então Provérbios. Vai ser um grande desafio, realmente, Provérbios. Aleluia. Mas vamos lá. Mas aqui diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, temer a Deus é adorar a Deus. Você sabe que Jesus trocou a palavra temerás a Deus de Deuteronômio em Mateus, dizendo adorarás. Então eu adoro a Deus. Isso é intimidade com a palavra, com Jesus. Relevam prudência todos os que o praticam. Então veja, você é um cara inteligente. Hokmah é prudência na Bíblia. Inteligência, sabedoria, conhecimento de Deus te leva, né, à sabedoria de Deus. Pratique a Bíblia, pratique o louvor. O seu louvor permanece para sempre. Aleluia, amém, aleluia. Louvado seja Deus. Nós estamos para terminar a nossa live, mas eu vou pôr de novo a minha música aqui, que eu comecei hoje, que eu já estava compartilhando antes mesmo de vocês chegarem. Amém, amém. Aqui, então, diz aqui: enviou ao seu povo a redenção. Aleluia. Tremendo é o seu nome. O seu louvor permanece para sempre. Amém? Aleluia. Diga aí, Deus é bom. Aleluia. E todas as suas obras são obras de bondade na sua vida. É isso que Deus tem para você. Amém? Não aceite nada que vem roubar, destruir, que vem matar, que vem roubar a paz, a alegria, a felicidade. Deus colocou você num mundo farto de recursos. Deus tem prazer na sua prosperidade. Ele quer te dar longevidade e saúde. Essas são as obras de Deus. Amém? Essas são as obras de Deus. Louve as obras de Deus. E quando algo for contrário a isso, resista. Resista no nome de Jesus. No nome de Jesus. Fica firme. Permaneça inabalável. Resista, porque Deus é bom. E Ele não pode mudar. Amém? Aleluia. A bondade do Senhor dura para sempre. Um dia maravilhoso, que a bondade que te cerca te abre as portas para o êxito. Em nome de Jesus, eu concordo com você que toda oposição do diabo na tua vida caia por terra. Em nome de Jesus, todo pensamento do diabo seja dissipado, toda oposição seja anulada em nome de Jesus. Você é o filho amado, a luz deste mundo, e o Senhor é bom e te cerca dessa bondade. Em nome de Jesus, amém? Abraço carinhoso. Em nome de Jesus, não deixe de dar um like aí no vídeo, amém? E viver o melhor de Deus nessa terra, aleluia. Você nasceu para ser feliz, amém? Em nome de Jesus, até terça-feira, na graça do Senhor, amém? Tchau, tchau.